Olá, amigos do Facebook. Um grande prazer que eu estou aqui, só a voz, falando com vocês. Eu quero dar uma dica de leitura para você, não costumo fazer isso, mas eu acho interessante, pelo menos, dar boas dicas de leitura. Há muito tempo que eu estava procurando um livro para ler a respeito das coisas que acontecem no Brasil, as coisas que têm acontecido ultimamente, e quando me deparei nesse livro aqui do Olavo de Carvalho, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. E Olavo de Carvalho é um escritor, filósofo, cristão, e dentre outras coisas que lendo o livro a gente acaba percebendo é que como eu fui enganado durante muito tempo na escola, desde o primeiro ano primário até o terceiro ano colegial, por conta de professores aí que ensinaram tudo o que eles queriam, menos aquilo que eu precisava. E por conta disso a gente vai lendo o livro do Olavo de Carvalho, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Idiota, e acaba entendendo algumas coisas que estão acontecendo no Brasil há pelo menos 40 anos e atualmente por que as coisas estão acontecendo. Exemplos, vou dar alguns exemplos. Lendo o livro dá para entender a respeito do gaysismo. Por que está acontecendo isso hoje no Brasil? Dá para entender o porquê as pessoas estão defendendo aí uma parcela, né, da população defende o aborto. Dá para entender por quê. Porque, por exemplo, as manifestações contra o cristianismo também dá para entender lendo esse livro. As manifestações contra o mundo cristão, né? Veja, por exemplo, a questão lá do país africano, que é a Nigéria. Nigéria, onde estão incendiando lá igrejas, prédios de igrejas. Lendo esse livro dá para entender o porquê das manifestações em São Paulo, sabendo que por trás disso há uma grande elite global, não é? Uma minoria, melhor dizendo, da elite global interessada nisso tudo. Grandes capitalistas, enfim, todo um governo mundial por detrás dessas manifestações que acontecem em São Paulo. Enfim, Olavo de Carvalho, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, é uma indicação que eu faço para você que me conhece e que quer saber mais a respeito da vida, a respeito das coisas governamentais, do que acontece no Brasil e por que por tantos anos eu, que tenho hoje 46 anos, olhando para trás, percebo que a escola governamental do governo foi totalmente infiltrada por professores que não se interessavam em ensinar para a gente a alta cultura, nem tampouco matemática, física, química, biologia, né? Então eu posso dizer para você que, lendo este livro, e uma coisa que eu já estava desconfiado, como a gente foi manipulado durante esse tempo todo, esses 40 anos, que jogaram toda a culpa na ditadura, mas que, entendendo um pouco mais, a gente estava sendo influenciado mesmo, era lá na escola, por meio de alguns professores que queriam colocar na nossa mente um pensamento marxista. E eu, então, concluo essa minha indicação. Não estou ganhando nada para isso, para que você leia o livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser o Idiota, de Olavo de Carvalho. Fala sobre elite global, você que gosta desse assunto. Fala sobre a nova ordem mundial. Fala sobre a ONU. Fala sobre o cristianismo e também o poder que está por detrás das manifestações em São Paulo, não só em São Paulo, mas em todo o mundo. O poder que trabalha com a pressão de cima e com a pressão de baixo. Um grande abraço para você, do João Ruth.